Como é que tá o som? O som tá bacana? Quem pode dar um ok do som, por favor? Boa noite a todos. Quem pode dar um ok no som, por favor? Bacana. Obrigado. Bacana. E agora, tranquilo? Obrigado a todos, bem-vindo. Petrus Falcão, na internet. Guilherme. Ah, o som tá ótimo, então tá bacana. Hoje nós vamos falar de um assunto, a princípio parece fácil, que é a comunicação. Eu convidei um amigo, o engenheiro Júlio Botelho, deve estar entrando daqui a pouco. E a gente combinou de falar de comunicação, na verdade comunicação vertical, comunicação com o trabalhador, comunicação com a CIPA. Então parece ser bem interessante, por mais que pareça fácil. Se eu fizer uma pergunta para o Patrus, você pode me responder uma pergunta? Se eu te perguntar, na sua opinião, como seria a comunicação com o gestor da organização a respeito dessa nova demanda da NR01? Você prepararia algum material? Você ia direto, ia ser mais assertivo? Formalizaria? Como é que seria, na sua opinião? Quem puder ajudar também pode colocar. Pode fazer suas anotações, quem puder ajudar. Ótimo, bem-vindo. J. Martins, bacana. Eu fiz uma pergunta para o Patrus, ele está na live. Uma comunicação mais interativa possível, pouco formal, mais didática. Bacana. Ô, Petrus, você tem Júlio Botelho nos seus contatos? Porque as pessoas ainda confundem o Marco Jorge, que presta serviço para a JMV Global, com Júlio, com a JMV Global. E aí tem gente que entra lá no Marco Jorge, não aqui na JMV. Ele não entrou ainda. Gabriela, me responde. Não, relaxa. Eu vou ver o que eu faço aqui. Vou pensar como eu faço essa manobra aqui. Você tem condições de escrever como seria essa demanda?
se você trabalhasse numa organização grande, pequena, média, e tem essa demanda de implantar ou implementar a nova NR01, e aí como seria a comunicação com o gestor da organização a respeito dessa demanda? Tu prepararia algum material? Seria meio que informal, meio que formal, no café? Como seria essa comunicação? Ah, obrigado. Obrigado, cara. Aí tem gente que entra no meu outro canal, no canal Marco Jorge, e aí fica tentando me chamar lá. Eu já vi que ele tentou me chamar lá no canal e, na verdade, é pela JMV Global que a gente está patrocinando o canal da JMV Global, que a gente montou uma escola. O Petrus é do Rio de Janeiro, a gente montou uma escola presencial no centro do Rio de Janeiro, só para abordar todos os temas de saúde e segurança. E com o coronavírus a escola está fechada, mas vai ser um prazer te receber, Petrus, para a gente tomar um café, para tu ver a escola. São 3 salas de aulas, todas as 3 salas equipadas com som, microfone, um mini auditório. Quando uma sala ela desmonta, ela vira um mini auditório. Agora entrou o Júlio. Bacana, bacana, Júlio. Deixa eu já chamar o Júlio aqui, depois eu volto. Opa, E aí, Marcos, tudo bem? tudo bom? Tá com Tudo som? bem. Estou te ouvindo muito bem. Bem, só eu que não estou escutando o Júlio ou vocês também não estão escutando? Por favor. Alô, Alguém está alô, com. alô, alô. Ok. Testando. Um, dois, testando. Um, dois. Para mim aqui tá normal. Alô, alô, alô. Testando. Um, dois. Ei, ei, teste. Vamos fazer aqui igual aqueles locutores de som. Espera aí, Júlio, só um minutinho. Oi. Beleza? Opa, É agora igual, sim. igual. Tá ouvindo agora? Ao vivo, né? Aí ao vivo é assim mesmo. E olha só que interessante, Marcos. Bom, boa noite primeiro, né? Boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha nessa live aí. Olha que interessante, né, cara? Como que as coisas acontecem, né? O tema de hoje, comunicação efetiva, do PGR, né, de forma geral, né? Mas comunicação efetiva, né? E eu estava aqui no Instagram te procurando. Eu falei, cara, mas cadê o Marcos, né? Só que é no Instagram da JMV Global, né? Isso, né? Eu estava contando, É, né? A JMV Global é uma escola de saúde e segurança do Rio de ah, Janeiro, no centro do Rio de certo. Janeiro, e a gente, para fomentar o Rio de Janeiro, que a gente não tem uma escola dedicada a esse tema, eu montei uma escola, ela tem em torno de. Tem quanto tempo? Uns 2 anos, né? Tem em torno de 2 anos, mas a escola mesmo, com essa carinha, tem 6 meses que a gente está no centro do Rio Olha de aí, Janeiro. E aí o que coronavírus legal, deu cara. essa atrapalhada, né? É, E, deu uma atrapalhada, né, cara? e agora eu preciso, além de começar a fomentar a escola, né? Começar a buscar os parceiros pelo Brasil, que de alguma forma têm conhecimento, Que conhecimentos, legal, cara. habilidades e técnicas para trazer. E aí, ou fazer online, ou ao vivo, ou presencial. Era uma escola 100% presencial e agora a gente também está se organizando para conseguir ofertar algumas coisas ou ao vivo, Online. ou online, Aham, até que que passe legal. essa pandemia, né, que a gente está vivendo. E para falar de Exatamente. comunicação, Júlio, primeiro eu te agradeço, né, a gente, Eu que você tem agradeço. uma audiência muito boa, muita gente te seguindo, tá colocando muita coisa para fora, tá conseguindo externar suas ideias, seu conhecimento, isso
isso é muito bacana, tá de parabéns. Então, eu agradeço imensamente você ter aceitado a gente bater esse papo. E já Opa. falando de comunicação efetiva, né, esse ruído aí, que as NRs foram canceladas, outros dizem bloqueadas, outros dizem a comunicação não sendo tão efetiva assim, né? É, exatamente. Inclusive, bom, primeiramente, eu que agradeço pelo convite, viu, Marcos? Muito obrigado aí por estar com vocês aqui transmitindo essa live. Boa noite aí, um grande abraço para vários amigos aí adentrando na live, grande Esdras, Thaís também, grandes amigos aí. Enfim, cara, a comunicação, para garantir o sucesso na comunicação, não pode ter interferência em uma das duas partes, né? Entre quem está falando e quem está recebendo, né? E é um ótimo motivo essa questão das normas aí, né? Que saiu, cara, que tá uma bagunça, né? Sinceramente, tá uma bagunça. A gente não sabe se vai, se fica, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Então, sei lá, na minha visão, Marcos, o meu pensamento é aguardar. É aguardar para ver o que vai acontecer. Porque, cara, a gente move uma montanha, né, estudando um determinado item, uma nova norma que saiu, aí daqui a pouco, não vai valer mais. Então, assim, a gente fica igual o bolinho de ping-pong, para lá e para cá. Então, eu acho que tem que. É a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião, né? Eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo, esperar para ver se a coisa de fato vai enraizar ou não, porque nessa loucura de pandemia, essa correria que está sendo com a atualização das normas, né? Que para mim está sendo bacana a atualização, eu acho que lógico que tem coisa que poderia ter sido melhor, mas de forma geral eu estou gostando, né, de algumas, da maioria das coisas, algumas coisas não, mas a maioria eu estou gostando, só que eu acho que está num ritmo muito acelerado. Para nós que somos profissionais de segurança, está difícil de acompanhar. Então, eu acredito que isso também interfere na comunicação, na questão da velocidade. Se eu começar a falar rápido aqui para todo mundo falar, eu vou estar falando com você, Marcos, aqui, se não estamos falando, vai atrapalhar. Vai ter gente aqui que, peraí, o que ele falou? Assim como aquelas pessoas, assim, que fala tipo, muito devagar, humana, assim, usando aquelas gírias, assim, pá, né? Isso tudo influencia na comunicação. Então, travou para vocês também. Aí voltou. Travou? Travou só um pouquinho, só o finalzinho aí. Ah, vai, então continua, por favor. Eu Eu estava estava falando a falando da questão das agilidade, né? normas, As né? coisas. Essas normas, né, assim, sendo atualizadas nessa velocidade que está aí, cara, é uma das falhas na comunicação, né? Pode haver falha na comunicação aí, né? Sim. Mas o que que você achou? Então vamos falar, voltar para o tema. O que que você achou então da NR01? Você achou que ela tá boa, tá num bom contexto? Sim, sem Aí depois a gente dúvida. entra no Para assunto. mim, a NR01 é uma norma geral, né? As normas, isso também eu acho que foi outra coisa bacana, né? Aquela classificação, normas gerais, especiais, setoriais, né? Para mim, a NR01 foi uma ótima revolução. Até porque a NR01 se travou para vocês também. Voltou. Tá dando umas Olha, travadinhas aí, Marcos, mas eu acho, voltou. não, eu acho que é meu Wi-Fi. Eu já fui pro plano B, tá? Eu tava Ah, numa, eu tava no melhor que eu tenho. O melhor que eu tenho tá travando. Eu fui pro plano B. Agora eu tô em perfeito. outra rede aqui. Eu tenho Beleza, plano A, beleza. plano B e plano C. Eu acho que o plano B vai Não, funcionar. mas às vezes não é nem nossa rede, não, é porque tem muita gente fazendo lives né, principalmente nesse horário, né? Então eu acho que a rede fica muito carregada, o próprio Instagram também, enfim. Mas tu gostou da NR1? Eu também eu gostei particularmente, eu gostei Sim. do formato, né, de que ele do que o legislador se propôs, o que ele deseja, né? Então eu Aham. acho que ficou uma coisa assim bem legal para a gente trabalhar com prevenção. E aí eu vou fazer a Exato. primeira pergunta para você.
Se você fosse um técnico ou engenheiro de segurança de uma organização, vamos colocar uma organização média, não precisa nem ser grande. Como é que você Uhum. faria a comunicação com o gestor, o maior da unidade? Como é que tu faria? Como é que tu se Em organizaria para isso? razão das, em Para razão falar que dessas existe uma mudanças? nova demanda. Ó, existe uma nova demanda, eu tenho que fazer um tal GRO e um tal PGR, que é o produto final. Como é que tu faria? Explica, É, vamos ver se que a gente na, consegue bater esse papo. que na, que na visão do empregador, GRO, PGR, essa sopa de siglas aí, para ele não quer dizer nada, né? Eu acredito o seguinte, Marcos, essa é, assim, expressar a minha opinião. Existem diversas formas da gente fazer isso, né? Eu acredito que tudo, qualquer programa, qualquer projeto, qualquer, enfim, qualquer nova demanda, a gente sempre tem que pensar em projetos, né? Sempre em cronograma de projetos, sempre lá no famoso e conhecido PDCA, né? Onde a gente planeja as coisas, né? Depois executa, a gente checa, enfim. Se a gente chegar lá, imprimir a norma e for conversar com o gestor, a gente não vai ter tanto sucesso, não, eu acredito, né? Pelo menos nos programas assim que eu já implementei, que eu já participei, não deu muito certo dessa forma. Então, como o negócio é jurídico, é norma, é lei, primeiro ponto de apoio nosso que eu iria atrás era do jurídico. Ó, vamos lá, nova norma chegando aqui, vai valer daqui a um tempo, né? Algumas normas já estão mudando imediatamente, outras normas é daqui a um tempo, né? Daqui a um ano, sei lá. Então, a primeira coisa, o primeiro alicerce aí é o setor jurídico. É o setor jurídico quem dita as regras, as leis na empresa. Então, o primeiro ponto seria aí. Segundo ponto, não é chegar com a norma impressa lá, porque não vai adiantar nada. A gente começar a ler. Primeiro que o diretor da empresa depende muito, né? Se a gente está falando de empresa pequena, média ou grande, né? Mas Uma de média, médio para grande, vamos falar de de uma médio média. para grande aí, o gestor, o diretor, o gerente, o cara não tem tempo livre sobrando. Né? Começa aí, o cara, você tem que ser direto ao ponto, né? Então, eu prepararia junto com o setor jurídico uma apresentação, né, uma apresentação, primeiro o entendimento da norma, a primeira coisa eu acho que é isso, é estudar a norma e entender. Feito entendimento, participou de lives, que está tendo live quase todo dia sobre PGR, GRO, e já tem curso rolando, né, já tem galera aí que já está 100 por hora nisso, né? Então, entender desse assunto, o que é isso? Né? E a gente observa, no caso do PGR, GRO, que existe uma grande base de gestão, uma grande base de gestão, que isso é muito bom. Inclusive, isso tá começando a remeter às ISOs, né? Enfim, tá vindo uma pegada muito boa aí. Eu acredito não, eu tenho certeza, né, de quem está fazendo essas revisões lá, tem uma equipe técnica muito bacana lá. Feito isso, feito o estudo, né, da legislação de forma bem rigorosa mesmo, prepare-se uma apresentação juntamente com o setor jurídico, defina ali o escopo e principalmente cronograma. O cronograma da seguinte forma, tipo um sistema de auditoria, esse item, estamos atendendo ou não? Atende ou não atende? Atende ou não atende? É isso que o gestor quer ver. O fulano, Fernando, vou falar o nome aqui do Fernando, que era um gestor que eu tive, um gestor muito bom. Fernando, primeiro, a reunião já está agendada, né? Não tem dessa de chegar lá, vamos, poxa, falar de uma mudança gigantesca como essa, bater na porta e querer falar, não dá. Não vai Então, a dar certo. primeira coisa é organizar, né? Você tem que organizar. Então, eu tô pulando as etapas aí. Você tem que marcar a reunião, o dia, a hora, beleza, travar a agenda lá do advogado, do gerente, pode falar. Deixa eu só dar uma dica para a turma. Turma, ó, as dicas estão sensacionais, vão anotando, né? Porque o Júlio Eu deu tô uma com a minha dica, caneta aqui. o Júlio deu uma dica que é uma dica importantíssima. Por quê? Com o gestor, ele já quer saber o que ele atende já. Então, você já tem que pegar a leitura da interpretação que você fez, junto com o jurídico, se você tiver um jurídico. Se você não tiver um jurídico, ligando para alguém experiente, para um parceiro, Isso. para o Júlio, para alguém, para o Marco Jorge, falar. Quando ele fala de emergência, que ele fala de cenário, é o quê? A emergência cenário é você mapear os riscos, e se esse risco tem um potencial de gerar alguma perda, você escrever esse cenário. Isso aí que vai ser o tal cenário. Uhum. Então, ele está dando algumas dicas, ó, que é importantíssimo. Já mapeia o que você já tem, ou o que já tem e está com 50%, 70%, porque o diretor vai te perguntar isso.
entendeu? Ele quer, assim, ó, eu sempre falo, eu sempre defendo, assim como vários profissionais, né, que a segurança tem que ser convertida em números. Se você não converte a segurança em número, você não consegue chegar no objetivo. Enfim, a chance de você ter sucesso sem chegar no número é pequena, tá? Porque Isso. querendo ou não, por mais que os empregadores, os gerentes, o cara é pai de família, ele não quer ninguém morrendo na empresa dele, ele não quer que ninguém se acidente. Mas tudo é número, tudo gira em torno de números, né? Tudo gira em torno de números. Então, a gente precisa chegar com essa apresentação pronta, reunião organizada, tudo tem que ser muito planejado. PDCA, tem que planejar. O P você tem que investir 80% no P, no planejamento, e 20% executando. Porque depois que você organizou, planejou, está tudo estruturado, aí o papo tem que ser reto e rápido. Né? Até porque o gestor não pode ficar lá, o diretor não vai ficar lá uma hora e meia na reunião. Você tem que chegar com o número, doutor, é o seguinte, saiu uma nova norma, está aqui um esqueleto dela, está aqui, joga lá na apresentação, é isso aqui. Caso o senhor quiser entender um pouco mais, está aqui a norma impressa, tá, entrega na mão Entrega dele, ele. caso o senhor quiser dar uma lida depois com calma, mas aqui é o resumão, aqui é o resumão. E como é que nós estamos nessa bagaça toda? Nós estamos com 60% de atendimento. O que a gente precisa? Calma, não fica tranquilo, ela vai começar a valer só a partir de daqui um ano, daqui do mês tal, do ano tal, fica tranquilo. Então nós temos um ano para trabalhar. Quanto vai custar isso? É a primeira pergunta que ele pode fazer, talvez seja essa. Quanto vai custar isso? Então, se você já conseguir levantar esse número, beleza. Né? Se você já tem esse número em mãos, ótimo. Caso contrário, apresenta que tem, ó, nós estamos atendendo 70%, 60%. Esses outros 40% está aqui o plano de ação, o que a gente precisa fazer, e desses 40% que a gente precisa fazer, aquele item nós vamos precisar gastar. Nós vamos precisar de comprar isso, vai ter que fazer aquilo, implantar isso, e vai custar isso. Se eu não tiver informação de valor, eu falo, olha, já estamos correndo atrás para poder orçar esses valores e te apresentar. Mas a gente já queria agendar essa reunião aqui com o senhor para poder te informar que já existe uma nova norma, né, já foi lançada aí. Tudo bem que ela não vai entrar em vigor agora, mas é apenas para te informar. Então, antes o senhor está sabendo pelo setor de segurança e o jurídico do que através de outras pessoas. Mais ou menos é isso, Marcos. Ótimo. Eu, assim, achei que esse é o caminho. Turma, o que vocês acharam? Gostaram desse o primeiro nível, né? Então, em resumo, ó, o primeiro nível, ter alguém como aliado, e esse aliado é o jurídico, porque Sim. ele é o que segura a É norma. bronca. É Uhum. norma, é ele que segura a bronca. Então, ter um aliado sempre é bom. Depois, ter uma organização, um Sim. PDCA pequeno, grande, médio, um P bem montado. O que é o P? Você vai planejar que tem que existir uma brigada. Você vai colocar já tenho, mas está pedindo aqui que tem que ter isso mais isso. Então eu não tenho 100%, eu tenho 80%. Já leva para ele. Esse item eu tenho 80%. Diz que você vai ter que investigar acidente. Ele chamou de analisar. Opa, isso eu já faço. Diz que tem que ser documentado a investigação. Opa, eu também já tenho o meu formulário, já tenho as minhas ferramentas. Opa, 100%. Já está 2-0 você com o diretor. Aí ele Exato. vai falar que você vai precisar envolver os trabalhadores nas demandas do que ele acha que é perigo para ele, que é risco para ele. Opa, isso eu já faço. Eu já faço isso no DDS, eu já faço isso numa reunião que eu tenho, eu já faço isso na CIPA. Bacana demais. Opa, 3-0 eu. Ah, mas ele disse também que eu preciso. Ele disse também que eu preciso ter um inventário de riscos organizado. Depois do inventário, eu preciso avaliar. Opa, isso eu não tenho. Mas eu gasto dinheiro para fazer isso? Não. Vou fazer um curso do Júlio, um curso do Marco Jorge, vou ver um passo a passo, vou assistir 200 lives e vou fazer. Uhum. Anota. Esse eu não preciso gastar dinheiro. Aonde eu preciso gastar dinheiro? Aonde eu não resolvi NR12. Porque as máquinas, na hora que eu colocar a probabilidade que a severidade vai, eu vou ter muitas atividades ou muitos perigos ou riscos com altos níveis de risco. É. Porque as Eu, máquinas não estão preparadas. Vai, Júlio. o que eu falo é o seguinte, ô Marcos Jorge, quem já tem
Eu não vou falar um sistema de gestão robusto, não, porque a maioria não tem, né? Por conta da cultura. Eu estou falando da cultura, né? Não estou falando que ninguém está deixando de fazer as coisas, não. Mas a grande maioria das empresas ainda não tem um sistema de gestão robusto. Não tem. Algumas o sistema está começando, outras está mais ou menos, né? Mas para quem já tem um sistema mais ou menos rodando, vamos falar assim, apesar que mais ou menos é muito subjetivo, né? O que é mais ou menos aí? Mas para quem já tem um sistema já rodando, não vai sofrer tanto impacto. Porque investigação de acidente, pô, a gente já sabe disso aí, a gente já sabe que tinha que ter, já tem, né, tem que fazer investigação de acidente. Não esquece norma, né? Porque é norma não, é porque a gente aprende muita coisa com acidente de Isso. trabalho, quando acontece, eu sempre falo, aconteceu, não deveria, mas se aconteceu, agora vamos aproveitar ele para o nosso bem. Vamos usar ele como lições aprendidas, enfim. Inclusive, eu fiz uma live espetacular há algumas semanas atrás com meu amigo Francisco, Chicão, aqui de Uberaba, Francisco, sobre esse assunto, investigação de acidentes, está disponível lá no meu canal do YouTube. Mapeamento de perigos e riscos. Isso aí, eu não esqueço, Marcos, o que um engenheiro de segurança falava para mim. Eu já fui técnico de segurança, né? Comecei na área como técnico. Eu tive inúmeros professores, bons e ruins, né? Alguns professores, ou seja, alguns engenheiros de segurança bons que me ensinaram como ser engenheiro e outros que ensinaram como não ser engenheiro. E um desses que ensinou como ser um bom engenheiro, ele falava, Júlio, a primeira coisa que você vai fazer quando você assumir uma planta lá, quando você for contratado como engenheiro de segurança, é fazer o mapeamento de perigos e riscos. Né? Isso foi em 2000, cara, foi em 2008, 2009, falou isso para mim. Então, assim, não é novidade, né? Ah, plano de emergência, estabeleceu os cenários. Tá, cara, assim, não sou especialista né, em PGR, não, ainda já estudei, já dei uma lida na norma, é claro, né? Mas assim, Marcos, pelo geral ali que eu já Pelas dei na andanças, né? norma, Pela experiência, né? pelas andanças na norma, de novo, tá uma correria louca que tá difícil de acompanhar, né? Então, assim, meu Deus, né? A gente dá conta do dia a dia, das rotinas do dia a dia, que essa quarentena, pelo menos para mim, tá corrido, tá pauleira, e ainda assim, estudar essa porrada de norma que tá saindo aí e acompanhar lives, que cada dia tem ótimas lives aqui, não está sendo uma tarefa tão fácil. Mas, de forma geral, o que está ali, o que está sendo pedido, não tem muita coisa muito fora, não. Né? Para quem já tem um sistema de gestão implementado, né, eu vou falar aí o mais ou menos, ok, está faltando algumas coisas, é correr atrás e fazer acontecer. Com relação às máquinas, NR12, você citou, né? NR12, a nova NR12 aí já saiu, já tem muito tempo, né? Então, aquele empregador que não se preocupou em, pelo menos, fazer um cronograma e ir adequando as máquinas de pouquinho em pouquinho, vai sofrer agora como ele já está sofrendo há algum tempo, né? Tudo bem, pode ser que não está tendo essas fiscalizações e tal, mas não é novidade, né? Não é novidade, né, Marcos? A dificuldade vai ser porque ele, se ele for preparado mesmo, ele vai falar, oh, mas na NR12 nós vamos ter que mexer. Por quê? Porque quando eu listar todas as atividades dos operadores que estão naquelas máquinas, que nós não fizemos nada e temos muito o que fazer, a É, probabilidade com a severidade vai ficar lá no alto. alto. E aí ele vai ter que falar a verdade para o diretor. E o pior, esse documento, tanto o inventário quanto o plano de ação, ele tem que ser documentado e assinado e mantido Uhum. histórico. Então a gente vai se autodeclarar que a gente não fez Exato, o que tinha que fazer. Então exatamente. eu acho que ele tem que deixar, como você abordou assim muito bem, foi muito feliz no plano e para explicar para ele, isso aqui nós já fizemos, esse nós já fizemos, mas esse daqui, diretor, esse daqui é sensível, porque esse daqui nós não fizemos porque não teve dinheiro, cortou o dinheiro, sumiu o dinheiro, e esse daqui vai ser o que vai deixar a gente aparente, vai ter que deixar a gente O meu. mal, vai deixar a gente mal apresentado, inclusive para o público interno, porque eu vou ter que Uhum. criar alguns mecanismos no público interno, porque a lei diz que eu tenho que apresentar depois o inventário para os trabalhadores. E mais, inventar o nível de risco, comunicar o nível de risco, comunicar o que já está protegido, o que não está protegido, e comunicar ainda o plano de ação. Então eu vou ficar,
O que eu vou falar para os trabalhadores? Que essas tarefas estão todas disponíveis de risco alto, mas para eles tomarem cuidados, né? E aí a gente vai ter que pensar numa estratégia e a gente vai ficar muito frágil. Então, eu acho que foi muito bem quando você colocou quais são os pontos que a gente vai gastar dinheiro, né? E aí qual é a prioridade da prioridade da prioridade. Esse é um item assim É. bacana. Uma Outro coisa item que eu vou que eu te falo aí, falar. só complementar esse assunto, que eu acho que isso, porque assim, ó, para quem tem um, eu trabalhei numa empresa, Marcos, que nós tínhamos um parque lá de máquinas com mais de 900 máquinas, tá? Então, para quem trabalha em empresas que têm muitas máquinas e equipamentos, não é uma tarefa tão simples você adequar em NR12, tá? Aquele profissional que, né, que tem seu budget lá separado para poder adequar a empresa em NR12, enfim, e tem grana, né, para poder adequar, cara, põe a mão para o céu, agradeça todos os dias, porque a maioria das empresas não estão nesse nível, né? A maioria. Tudo nessa vida tem exceção. É, o nosso trabalho, então, assim, o que foi um dos trabalhos que nós fizemos, né? Esse mesmo trabalho, na verdade, foi análise lá de risco para determinação do HRN, né? Mas, enfim, você faz uma análise de risco você tem 50 máquinas na sua empresa. Das 50 máquinas, você vai chegar num denominador comum que, sei lá, 10, 15 máquinas estão com risco grave e iminente, ou seja, bola preta, né? Olha, aqui é a situação de risco, né, situação de acidente gravíssimo, ali você tem que atacar. Porque assim, aí eu tenho que zerar os riscos da minha empresa. Cara, não vai existir isso não, não existe. A não ser que feche as portas, todo mundo vai para casa, aí beleza, aí você zera risco. Fora isso, você não tem dessa de zerar risco. A gente, nós profissionais de segurança, nós trabalhamos no gerenciamento do risco, né? Na gestão do risco. Então a gente consegue diminuir. É lógico, tem algumas situações que a gente elimina, é óbvio que a gente elimina, mas na grande maioria a gente reduz o risco, controla ele. Então, se eu tenho num parque de 50 máquinas, eu tenho 10 que o estado é crítico, eu tenho que atacar essas 10, não tenho dúvida nenhuma, né? E aí tem que expor isso para o patrão, olha, das 50 máquinas, aquelas 10 ali é osso, aquelas 10 ali está expondo a nossa empresa, está expondo o senhor perante aos funcionários, perante algum acidente, perante a mídia, a nossa empresa está exposta, né? Pode estar exposta, porque se der uma merda aí, se der um acidente grave, a reportagem vai bater na porta e vai querer falar com o senhor, então você já começa a jogar, né? Porque não Já adianta, joga, já joga não alguma coisa adianta no muito colo dele. mimimi. Você tem que jogar essa, tem que jogar, né? Não adianta ficar falando, ó, porque a segurança dos colaboradores. Não, para o gerente a conversa tem que ser mais direta, né? Mais incisiva. Então, o esquema é, ó, precisamos reduzir aquela máquina ali. O que precisa fazer? Olha, a gente não vai, para adequar tudo, é R$ 200 mil, né? Para a gente chegar num nível de risco que dá para a gente controlar, nós vamos treinar o pessoal, vai botar alerta, não sei o quê, a gente gasta 100 mil, gasta metade. Agora, mas não acabou por aí, não. É a primeira etapa para sair da zona de risco grave e iminente. Nós vamos ter que treinar o pessoal, nós vamos ter que aumentar a fiscalização naquele ambiente, no número de inspeções, sinalização, enfim, nós vamos tentar cercar o risco para poder reduzir ele. Beleza? Beleza. Feito isso, a gente continua com o cronograma de adequação. Beleza? Beleza. É um combinado. Porque se a gente falasse, não, tem que fazer, pronto, acabou. Amanhã você procura o RH e te obrigado. Né? Ele vai, eu não vou fazer, quem manda aqui sou eu. Então, assim, não adianta querer a ferro e fogo, a segurança não é assim, a gente tem que ter muito diálogo, né? Tem que ter a gestão de conflito, né? A gente também não pode aceitar coisas críticas que estão expondo a vida das pessoas, de novo, risco grave e iminente não podemos, mas a gente tem que trabalhar na gestão do risco, no gerenciamento do risco. E esse que é o bate-papo, né? Como a gente conseguir uma comunicação efetiva, né? Mostrando para ele que A mais B vai dar C, não tem jeito. Se eu deixar o A com o B e eles se somam, não vai dar menos, vai dar mais. Né? Exato. O Petrus Falcão ele colocou aqui que a dificuldade maior vai ser engenheiros e técnicos mudar a cultura na elaboração de documentos de gaveta, né? Ficar na gestão de riscos. Eu vou até abrir um parênteses de um minuto para a gente realmente voltar nesse assunto, que é um assunto que eu sempre estou batendo. Eu estou procurando fazer lives orgânicas, sem muita propaganda, para que de alguma forma as Uhum. pessoas consigam pensar ou consigam ter um raciocínio lógico que ele acompanhando a gente, ele vai ter ganho
porque ele começou a conhecer o nosso conteúdo, né? Então, Boa. o Petrus começou a gente bater papo, ele está sempre vindo, a gente está sempre discutindo. Então, ele já é um que está enganjado em ganhar volume de conhecimento, em discutir, em trazer coisas e eu deixar coisas com ele. Então, Petrus, olha só, a primeira situação que a gente tem que, às vezes, eu não sei nem qual é a palavra que eu falo, mas hoje eu entrei em alguns grupos do WhatsApp, tinha colegas felizes que o governo quer cancelar as normas. Ah, também não pode ser assim. Tá? Não, tem normas boas. Né? A NR1 está uma norma legal, está uma norma boa. Né? Então não vamos também ficar urubuzando tudo. Ah, não, agora o governo, bem feito para o governo, não sei o quê. Uhum. Não, o governo está escrevendo coisas boas. Não é? Então a norma NR1 a gente tem que defender. A três não está ruim, embargo e Sem interdição. dúvida. Agora o auditor para embargar tem que escrever porque está embargando, tem que fazer uma matriz, tem que dizer na matriz por que ele está embargando. Então, a gente não pode ficar feliz porque a desgraça está acontecendo, a desgraça alheia. Né? E hoje eu vi um monte de gente batendo palma e feliz porque como se fosse voltar tudo a estaca zero. Então, eu acho que tem pontos e vírgulas que o governo precisa colocar. Tem sim, tem coisa que o governo tem que ir na sociedade, perguntar mais à sociedade, né? Exemplo de calor, por que quem está no sol quem está no sol não tem problema nenhum e quem não está no sol tem todos os problemas. Então o governo É. realmente precisa voltar a, a ter uma interação maior com a sociedade, não fazer uma coisa top-down, mas Inclusive, deixa eu só pode falar, fechar pode aqui, falar. mas Pode falar. olha, tem coisas boas sim, tá? Então, a NR01 tá legal, a 3 está bem legal, né? Então tem coisas boas. A 20, ela é enorme, mas ela deu um grande direcionador em quem trabalha com inflamáveis e combustíveis. A 35 deu uma luz, porque até então a maioria dos técnicos e engenheiros só dava o cinto de segurança para o trabalhador. Muitos não faziam os seus sistemas de ancoragem, fazia seus cálculos para sistemas de ancoragem, e aí veio a 35 e exigiu. Então, somente para te voltar para o assunto, que a primeira coisa, Petrus, é realmente a gente mudar um comportamento. Nós vamos ser prevencionistas ou legalistas? Nós temos que ser prevencionistas. Então, se a lei está mal feita, aquele ali é o mínimo. Então a gente tem que pensar, tá bom, aquele ali é o mínimo então. É o mínimo que eu preciso fazer, é o da lei. Eu vou fazer mais. Se Uhum. você conseguir convencer teu diretor, teu gerente e fazer mais, é isso que tem que fazer. Então, eu espero ter batido esse papo contigo. Você está sempre a gente tocando esse bate-papo. Temos que aprender a fazer gestão. Marcos Delfim, Douglas está falando que a NR1 tá boa. Bacana. Ó, e aí, olha só, agora eu vou fazer a segunda pergunta para o Júlio. Tá bom, teu diretor falou que tá bom, que você vai tocar, inclusive te nomeou, você vai tocar, mas aí agora ele diz assim, só que agora você tem que avisar para os líderes abaixo. Como é que você faria isso? Agora já te peguei um Isso. pouco. Aqueles que Só uma correm, aqueles que diz observação. não, isso é problema da segurança. É, é, só uma observação, o Marcos. Inclusive o engenheiro, eu não sei se é Petrus ou se é Petrus Falcão. Eu vi o coisa dele aí. Inclusive o Petro, eu vou chamar de Petrus. Eu acho que é Petrus, não sei se é Petrus ou Eu Petrus, chamo mas de enfim, Petrus. Petrus, é. Ele, inclusive, é um cara que gera bastante conteúdo, muito interessante as redes sociais dele aí, então convido a todos também para acompanhá-lo, o trabalho que ele vem fazendo é muito bacana. Inclusive, foi ele quem me chamou aqui, foi Júlio, o Marcos está te chamando lá no Instagram da JMV Global, né? Eu que Então, valeu, pedi. viu, Petros Falei, me aí. É, socorre aí, me valeu. socorre, porque ele deve estar lá no Marco Jorge. É, ele me Então, chamou lá. ó, a Daia botando dois feras. Obrigado, Daia. Então, aí A ele falou Daia tá assim, sempre firme aí. aí ele jogou um pepino na sua mão, que ele falou, tá bom, eu acho que realmente tem que fazer, então tá, agora você faz. Então você avisa a turma aí e você faz. Então, a princípio, ele acha que é você sozinho. Júlia, agora você Exato, exato, faz. Aí agora eu quero saber como você exato. se comunicaria com os líderes abaixo, com uma comunicação efetiva a ponto de envolvê-los. O Petros comentou, é Petros, ele botou um É acento no E, é Petros, beleza, beleza. Petros.
É o seguinte, Marcos, primeira coisa, apoio da alta direção, né? Uma mudança dessa, uma vez aprovado por ele, né? Tudo bem, eu falo, beleza, Júlio, você resolve. Então tá, doutor, nós vamos ter os 100 mil reais? Tem? Não, não tem. Eu falo, então não tem como resolver, começa por aí, né? Então a gente tem que colocar os pingos nos is. E a gente tem que aceitar essas responsabilidades, galera. Quando às vezes, né, isso acontece, né? Ah, beleza, pode resolver. Você fala, eu sozinho? Não. Você vai coordenar. Ninguém faz nada sozinho nessa vida. A live, inclusive, que nós estamos fazendo em duas pessoas e várias pessoas acompanhando e colocando seus comentários, né? Então a gente não faz nada sozinho, a gente coordena. Perfeito. Doutor, vai ser aprovado aquele valor? Vai ser aprovado? Então, beleza. Então, o cronograma aqui de ações que nós apresentamos, os prazos, está de acordo? Está de acordo. Então, deixa comigo. Aí você vai fazer o mesmo esquema, reunir com os gestores. Detalhe importante, quem faz as coisas acontecerem é esses caras aí, é os líderes, é os gestores, é a galera que está lá embaixo. Porque o gerente está lá na sala dele, o diretor está lá, está vendo números, está em reuniões, viajando para lá e para cá. Então, quem faz a cultura de segurança acontecer é o gestor que está ali no chão de fábrica, né, na linha de frente. Esse é o cara que a gente tem que ter um contato muito, muito, muito forte. É esse cara aí, esse gestor. A mesma apresentação que você utilizou, você pode utilizar para esse gestor. Depende do nível da sua gestão. Depende do nível. Por que eu falo isso? A gente tem vários níveis hierárquicos, né, Marcos? Você tem. Depende de cada empresa também, isso é uma bagunça, né? Cada empresa tem a sua hierarquia, né? Mas tem lá, às vezes tem um diretor, abaixo do diretor, gerente, aí abaixo do gerente é supervisor ou coordenador, cada empresa é de um jeito, às vezes chama de gestor, encarregado, líderes, né? Então, assim, vai diminuir analistas, né? Até chegar o pessoal do chão de fábrica, né? Então, você tem que ir cascateando. Se você tem um nível de gestão um pouco mais elevado, mais abaixo do diretor, mas um nível de conhecimento um pouco mais elevado, a linguagem que você vai utilizar é de uma forma, né? Se você está direcionando para um público um pouco mais, né, vamos falar, com menor conhecimento, talvez, você também tem que saber como utilizar essa linguagem. Mas basicamente é isso, apresentando o cronograma para a galera, tá aqui, saiu uma nova norma, tá aqui na mão de cada um, acho que é importante, se vocês quiserem saber a fundo, tá aqui. O esqueleto da norma é isso. Como que está a nossa empresa XYZ? Nesse momento nós estamos com 70% de atendimento à norma. Falta 30%, nós temos 1 ano, 2 anos, sei lá o prazo que vai ser a norma, né, que você estiver implementando. Isso serve para qualquer norma, não é só para o PGR. Os outros 30% que está faltando, nós temos aí X meses para poder adequar. Já está aqui o plano de ação, ou vou elaborar o plano de ação e volto a reunir com vocês na semana que vem, porque existe um papel fundamental aí, vai precisar de vocês em grande parte desses projetos. Elabora-se o plano de ação, define o dono, define o dono para cada cachorro, porque cachorro com 2 donos morre de fome, quem vai ser o responsável por esse item, por esse, o prazo é esse, e toca o bet. Então, aí, a partir daí, você começa a coordenar o projeto, você começa a fazer reuniões de follow-up, seja semanal, quinzenal, mensal, enfim, você vai coordenar. Porque se você pegar, abraçar o mundo e querer fazer tudo sozinho, esquece, não consegue. Vai dar errado, né? E aí, em algum momento, esses líderes devem ajudar a organizar o inventário, né, as Sem dúvida. atividades, né, a falar quais são os perigos e riscos, porque eles conhecem o processo. Então, é o momento que a gente tem que puxar a turma Ótimo, para o nosso lado, né? Eu ótimo, Marcos. sugiro. Ninguém faz, desculpa te cortando, mas assim, ótimas observações, e ninguém consegue fazer, não é que ninguém consegue fazer, mas é muito complicado você fazer um levantamento de perigos e riscos e tal, sem contar com o apoio dos caras que estão ali, não é só dos líderes não, é dos operadores, porque os líderes estão ali, estão presentes no chão de fábrica, mas quem está com a mão na massa é o operador. Então, esse cara, o operador, a gente tem que chegar nele lá também, porque se apresenta para a diretoria, para a gerência, para os supervisores, e vai chegar uma hora que você precisa apresentar isso, né, para os colaboradores numa linguagem alinhada com a turma, né? Vai depender também da empresa que você está situado, né? Se você está numa empresa automobilística, por exemplo, o pessoal geralmente tem um nível técnico maior, né? Mais alto. Então a conversa é um pouco diferente. Se você, sei lá, vou dar um exemplo aqui que eu acho que todos concordam, né? A construção civil ainda tem muito disso, né? Dessa questão do nível de educação ser um nível
um pouco menor, né? Então, se você vai implementar isso numa construção civil, a linguagem tem que ser diferente, né? Então, a gente tem que adequar a linguagem, e isso tem a ver com o tema da live, né? Comunicação assertiva. A gente precisa adequar a linguagem de acordo com a pessoa que está, de acordo com o receptor, né? De acordo com a pessoa que está recebendo a informação. Ótimo. Então, turma, tu viu o nível médio? O nível médio é um compromisso, também organizar um plano de ação, dar alguns donos. E tu não vai tocar, pelo menos o GRO e o PGR, ele tem pelo menos uns 7 itens, né? Emergência, investigação, a comunicação, ele tem uns 7 itens, né? Então a gente tem que dividir o bolo, né? E Exato. tem um planejamento, que aí deve ser alguém mais próximo que entende, te ajudar, um indicador, ir lá mostrar para o diretor que vai usar esse indicador. Então ele tem pelo menos uns 7 grandes itens e cada um vai ser um dono para te ajudar, e a Uhum. espinha dorsal, o inventário. Aí o inventário, a estrela do inventário é o líder daquele setor, se tu for fazer por setor, é o líder daquele setor com os trabalhadores. Eles são a estrela daquele, dessa espinha do inventário, né? Então é Exato. ele que você vai falar, eu preciso detalhar o processo, o seu processo aqui. Ele sabe do processo dele, né? E o trabalhador ajudando ele, vendo, enxergando, admirando. Caramba, isso aqui é porque cai no silo, do silo vai para tal lugar, anda uma correia, dá 3 pulos, o outro não Estudo do sei o quê. processo, né? É o processo, né? Ele não pede para detalhar o processo, está escrito lá no inventário, né? Exatamente. Detalhamento do processo e do ambiente de trabalho, né? Então, você pedindo ajuda para os dois, como um consultor, o cara vai dizer, pô, esse cara da segurança entende. Ele pontua, ele está perguntando aqui, né, qual é o espaço É, entre máquinas, como é que é o ambiente, o pé direito, a temperatura, é, os riscos, a coisa toda. Pô, legal isso. Ah, agora vamos para a caracterização das atividades. Continua eles, os líderes e o trabalhador. Pô, mas sem eles fica difícil. essa Sem atividade, eles é ela é, difícil. é rotineira, essa atividade? Ah, são. Então me diz quais não são rotineiras aqui. Ah, você chama de quê? Ah, eu chamo de não sei o quê, não tem nome não, não. Vamos chamar de eventual? Não, não é eventual não, porque sempre acontece. Ah, então vamos chamar de outro nome? Vamos chamar de Uhum. secundária? Opa! E aí o cara vai falar, pô, esse cara é consultor mesmo. Então, gente, olha só. O Júlio tá me dando as deixas e eu estou complementando. Nós vamos ter que virar consultores, gente. Consultor do trabalhador e consultor da liderança. Que Nós vamos já ser deveríamos ser, né? Que já deveríamos ser, né? O que setor de já segurança do deve. trabalho sem, assim, de um bom tempo para cá, né? De um bom tempo para cá, já é reconhecido como um setor de suporte técnico, né? Já não é o setor que põe a mão na massa ali, até porque é uma coisa que eu falo sempre, cada setor tem um dono, cada setor tem um dono, que se chama gestor, encarregado, supervisor, líder, ele é o dono daquela área, até mesmo para ele poder chegar, apesar que nós temos, né, liberação para acesso na maioria das áreas, né, ok, quanto a isso está tudo certo, mas a área dele, né, se a gente vai tomar alguma atitude ali, você tem que meio que pedir permissão, entre aspas, para ele, até mesmo para ele. Olha que legal, né? O cara está pedindo permissão para fazer. E tem que ser assim, porque ele é o dono. Então, agora, aquele gestor que não tem essa cabeça de dono, aquele gestor que só está preocupado em produtividade, esse cara está fadado aí e daqui a pouco ele vai sair do mercado, gente. Pode ser que leve um tempo, mas assim, eu tenho 17 anos que eu estou na área, você tem mais de 20 anos, não é isso, Marcos? De 20 anos para 25. cá, 25. De 25 anos para cá, melhorou pra caramba as coisas. Melhorou muito. Se Muito. alguém falar que não melhorou, tá Não, errado. melhorou muito. Melhorou demais. Ainda está no nível top? Não, não está no nível top. Está longe disso ainda, né? Falando de forma, a E maioria, né? A maioria das macro, né? empresas. De forma macro. Mas, assim, melhorou muito e vai melhorar. E aí, esses gestores que não estão com essa cabeça, né, de dono pela produtividade, de dono pela segurança, pelo meio ambiente, pela qualidade do produto, do serviço, esses gestores, o próprio mercado, pela lei natural, aí, vai se encarregar de eliminar esses gestores. Né? Então, a gente também precisa, e muito, gente, presta atenção nisso, anota isso, a gente precisa e muito capacitar os nossos gestores, pegar na mão dos caras, porque tem muita gente que tem boa vontade de fazer, mas não sabe fazer e tem vergonha de falar que não sabe. E ele não faz
porque ele não sabe, não é porque ele não quer, é porque ele não sabe. É lógico que tem uns cabeça dura, é óbvio que tem. Que a gente também tem que ter uma comunicação bem assertiva com esses cabeça dura aí, que a gente consegue identificar facilmente. Mas tem muitos que não fazem, não é por maldade, é porque às vezes não sabe fazer, tem dificuldade, e às vezes tem vergonha de se expressar que não sabe. Verdade. É, é muito rápido uma hora, né? Faltam oito Passa voando, minutos. Que coisa louca. Gente, passa voando. eu não cheguei nem na pergunta do trabalhador. Então eu vou Tem deixar você. algumas, Eu ô vou falar assim, Marcos, Ju. são as Então, observações ah, importantes. A Gisele comentou, a Gisele de Botucatu, fluxograma, quando você está falando sobre os processos, estudo de fluxograma, é isso mesmo, Gisele. É estudar os fluxogramas, estudar os processos. O pessoal faz uns comentários sempre muito interessantes, né? O Romeu comentou, as empresas que um funcionário que esteja na folha de pagamento com pensamento de dono, exatamente. Não só para os gestores, mas eu acho que qualquer profissional tem que ter o sentimento de dono. Tá? Isso é uma competência, é uma questão comportamental. Então, o profissional que tem esse sentimento de dono, o nível de empregabilidade dele está sempre alto. É um assunto que eu sempre comento nas minhas redes e ele sociais. vai para qualquer lugar, né? Porque se ele Vai. sair dali, ele sempre é o dono daquele processo, ele é o dono daquela área, é o dono da produção, né? Então ele é o dono do controle também, né? Então Exato. é uma loucura, faltam poucos minutos, e aí depois de tudo pronto, aí sim tem que apresentar para a grande massa. Então você consegue em um minuto falar como tu apresentaria para a grande massa, os operadores, Em um minuto, porque de alguma cara, é o forma seguinte. todo mundo fala que o trabalho, pô, agora tem uma coisa diferente na empresa, se acidentar tem isso, se pode fazer isso, tem as regras, eu É, tenho que comunicar. Como é que seria? eu falo assim, Marcos, de novo, para quem já tem um sistema de gestão aí, mais ou menos, né? De novo, esse mais ou menos é subjetivo, mas para quem já tem um sistema de gestão implementado, tudo bem que não está em sua totalidade, a pessoa ali já tem um plano de emergências, já tem o processo de investigação de incidente, já tem ali a questão dos perigos e riscos levantados, ou algo próximo a isso. Então, para o funcionário chão de fábrica, não adianta também a gente ficar com muito mimimi. Não adianta a gente apresentar um cronograma para ele de ações, com trocentas ações, o responsável é o fulano, é o Beltrano. Não adianta, nós vamos gastar 100 mil reais, 200. Não adianta. Ali o papo tem que ser mais direto, tem que ser direto ao ponto. É identificar o que de fato vai mudar para o trabalhador. Olha, pessoal, está aqui, foi alterada uma norma aí recentemente. O que isso vai melhorar para ele? O que muda isso para ele? Nem vai falar assim, estou cagando, né? Desculpa o palavrão, mas é isso. Eu não estou nem me lixando por isso aí. O que isso vai mudar na minha vida? Né? Ele quer saber é isso, né? E é o seguinte, galera, essa norma aqui, a construção dela, a elaboração dela, vai permitir que a gente tenha um ambiente de trabalho mais seguro. Olha que interessante que é isso. Então, está ocorrendo, né, várias atualizações de normas pelo Brasil, do governo federal, né? Várias normas estão sendo atualizadas e muitas dessas normas vão trazer uma melhor segurança, né, para vocês. Então, nós vamos precisar contar com o apoio de vocês, principalmente na elaboração dos riscos. É uma das etapas que vocês vão trabalhar. Se a empresa já tem isso implementado, lembra quando vocês participaram lá daquela etapa? Pois é, nós vamos fazer uma revisão, tá? Beleza. Para quem não conhece, tem que avisar, olha, nós vamos, nas próximas semanas, a gente vai estar fazendo levantamento de perigos e riscos e nós vamos contar muito com o apoio de vocês, porque é vocês quem faz as coisas acontecer no dia a dia, é vocês que conhecem onde que fica cada pedacinho, cada problema, cada situação aqui da nossa fábrica, então nós vamos contar muito com o apoio de vocês. É isso, não tem que ficar enchendo muita linguiça, na minha opinião, Eu na minha também penso visão. assim, principalmente se a gente escreveu alguma coisa para eles. Né? Se a gente escreveu alguma coisa para eles, isso tem que ser direto essa. Olha, você agora, meu amigo, vocês têm que ajudar a gente. Tem que reportar Uhum, os acidentes, os desvios, os incidentes, para a gente poder investigar, para a gente poder melhorar o setor, para a gente poder não ocorrer novamente. Então, isso é fundamental, você avisar a engenharia de segurança, avisar seu chefe. O seu chefe está antenado, de preferência levar ele junto, tiracolo, fazer ele olhar na frente, exato. eu levar ele, você, teu chefe está antenado, está sabendo. Então, esse é o primeiro compromisso nosso agora, relatar todos os eventos. Ah, esquece o passado. A gente não relatava, não investigava. Agora nós vamos investigar todos os eventos.
eu também vou pedir ajuda a vocês. Olha, se alguma demanda, vocês precisarem fazer alguma atividade, alguma coisa, e vocês não tiverem apto, treinado, habilitado, capacitado, ficarem com medo, vocês não façam, recusam isso. A gente não precisa nem usar o nome da recusa, vem com um nome diferente no NR agora. Paralisa o trabalho e avisa o chefe. Né? O anterior falava de recusa. Por quê? Porque a gente escreveu isso agora no protocolo, que a gente vai fazer isso. Né? Então vocês têm que avisar para a gente. Porque você recusar não é não fazer. Recusar é eu não sei trabalhar no telhado, pediram para eu ir lá. Alguém Mas pediu, é uma necessidade, e eu não sei. Então, se recusar, não é recusar trabalhar. É recusar dar um passo atrás e falar assim, eu não tenho nem ideia como opera essa máquina. Por quê, Júlio? Não porque alguém pediu, porque às vezes acontece o seguinte, faltou uma pessoa. Pô, Júlio, vai trabalhar na máquina 8 lá porque faltou o Pedro? Uhum. Porra, Júlio tem 5 anos que não trabalha na máquina 8. 2 anos, nunca apertou um botão. Vai dar errado. É aí que Vai dar. começam os problemas. Vai dar M. Então ele vai dizer assim, cara, eu não trabalho. Lembra que o Marcos veio aqui e falou que tudo que é pra gente avisar quando o negócio estiver dando tudo errado para não trabalhar? Né? O nome é feio, o nome é recusa. Por isso que mudaram até o nome de recusa. Isso é aprender a fazer gestão. Aqui a Duma está colocando, ó, aprender a fazer gestão de saúde e segurança. Né? E outras coisas que a gente pode ter envolvido ele, do tipo assim, eu criei um checklist agora, antes de operar a empilhadeira, você vai ver a buzina, o freio, o alarme de ré, e se o sistema de elevação está subindo e descendo, tá ok? Tá. Ah, mas não é formal não, é de cabeça, tá? Buzina, sobe, aperta a buzina. Ah, então é isso que vocês vão fazer. Então tem que avisar ele, olho no olho. Agora vocês vão me ajudar a fazer esses itens. O tempo está estourado, faltam 3 minutos. Aí, muito obrigado, muito rápido. Não gostei dessa brincadeira contigo, muito rápido. A gente vai fazer outra, Passou rápido, muito rápido. passou voando. Muito rápido. Vou dar um tempo e vou te perturbar para a gente fazer outra, num outro Esquenta tema não, estou legal. à disposição. Não é? E aí eu queria quero muito aprender a fazer gestão de Ayadu mais legal. Né? Então é isso. Começa a assistir esse monte de live. O que for ruim, você depois joga fora 1 hora. E o que for bom, tu anota. Anote. Quem não anota, esquece. A mente não é Exato. computador. Então quem anota, não esquece. Quem não anota, esquece. Eu não tinha pensado nisso. De quando eu for falar com o diretor, eu já fazer um checklist do que eu estou atendendo, do que eu não estou atendendo. Mas isso é número, eu já vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu anotei no meu brinquedinho aqui. Eu Exato. anotei, pô, bacana. Agora eu já vou fazer se eu for trabalhar para alguém, já vou fazer assim. O que que tu fez, o que que não tem? Onde é que tu tá? Tu tá com 50%, com 30%, com 80%? Onde é que você está? É. Né? É Então, importante o número, né? o Importante número, implementar o número na segurança do trabalho. o número é importante. Então, Júlio, se é um minutinho aí, dá tempo e vai cair. Turma, ó, @JMV Global, bastante novidades, lives com muitos colegas conhecidos, muita gente de conteúdo. O Petros, eu vou pegar ele pelo pé. Na live tem um professor meu chamado Marcos Delfim. É o cara de sistema de gestão, que eu já trabalhei, ele é o número 1, é o top, assim. Né? Quando eu saí, eu deixei esse Show. garoto estagiário. Hoje ele é, Olha hoje ele aí. hoje ele é executivo da empresa que eu trabalhava. Né? Que Quando eu, legal, que quando eu legal. saí, ele estava estagiário indo para técnico. Né? Fez administração, depois fez engenharia de segurança e foi trabalhar com sistema de gestão, já se faz em 10 anos e hoje é o número 1 em sistema de gestão. Hoje ele é meu consultor. Que Eu bacana, peço cara. consultoria a ele, Marcos Delfim. Muito obrigado mais uma vez. Que Quer falar legal. das suas redes sociais? Quer falar antes que caia? Vamos lá, vamos lá. Bom, para quem quiser me acompanhar aí no YouTube, no LinkedIn, Instagram, Facebook, basta pesquisar por Enge Júlio Botelho, Enge de engenheiro, Enge Júlio Botelho, que vocês vão conseguir me